meus amigos ouvintes da Palavra de Deus. Hoje eu quero falar a respeito do batismo, o verdadeiro batismo que existiu sobre os apóstolos. O batismo verdadeiro, como está escrito aqui em Atos 2,38, diz assim: a primeira ordem do batismo, quando o Espírito Santo caiu nos apóstolos, Pedro diz assim, e ouvindo eles isto, compungiram nos seus corações e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: o que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha, meus amigos, na outra mensagem que eu preguei, eu falei sobre a Trindade, que essa Trindade foi mesclada no meio do cristianismo, e eles pegaram o título do batismo e mudaram para Pai, Filho e Espírito Santo. E em Atos 2,38, Pedro batizou em nome do Senhor Jesus Cristo, para que vocês possam entender isso, meus amigos. Isso aconteceu como está escrito, essa igreja mãe das meretrizes, foi que destupou toda a palavra. Mas eu quero mostrar para vocês aqui, como dizeis assim, como dizeis em Efésios, em Atos 10, versículo 47. Em Atos 10, 47 diz assim, para que vocês possam entender. E responderam então Pedro: pode alguém, porventura, recusar água, para que não sejais batizado, eis em que bem recebeste como o Espírito Santo? E mandou que fosse batizado em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficassem com eles por alguns dias. Vocês estão vendo o batismo realizado na Bíblia em nome do Senhor Jesus. Agora, meus amigos, para introduzir essa pregação, nós vamos aqui em Apocalipse 16, 13. Apocalipse 16, versículo 13. Versículo 13 diz assim: e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para congregar todos os habitantes, aquele que guarda o dia do Deus Todo-Poderoso. Olha, meus amigos, da boca do dragão, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Eu vou explicar um pouco isso aqui, porque isso aqui é profundo demais. O dragão é Roma. O falso profeta é aquele que está sentado lá, dizendo ser vigário de Cristo. E da boca do dragão, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Por que a rã? Porque nas eras da igreja, a rã, quando ela pula, ela olha para trás. Esse espírito, quando ele pulava nas eras, ele olhava para o concílio de Nicéia. No concílio de Nicéia foi que mudaram o título do batismo, que é em nome do Senhor Jesus Cristo, para ser em Pai, Filho e Espírito Santo. E a Bíblia diz que esses 3 espíritos são espíritos de demônios, que faz prodígios de maravilha no meio do povo, para enganar o povo. Aí você fala assim, as denominações que tem essa Santíssima Trindade, aí você diz assim, eles são muito ungidos, mas a Bíblia fala que eles farão tremer as nações. É isso que eu estou mostrando para vocês aqui. E da boca do dragão, o dragão é Roma, e da boca do falso, da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Vocês estão entendendo? Agora vamos aqui para Apocalipse 18, versículo 4, que diz assim: e ouvi a voz do céu
Sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados, para que não incorra nas suas pragas. Deus aqui em Apocalipse, ele está dizendo para as pessoas saírem do sistema religioso, que sustenta essa doutrina de Pai, Filho e Espírito Santo, e esse batismo pagão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quando os apóstolos estão dizendo aqui que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero mostrar mais um pouco aqui, Apocalipse 13, versículo 18, para que vocês possam ver o que está dizendo aqui. Versículo 18 diz assim: aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e seu número é 666. Olha, meus amigos, quando se fala besta, é o poder. É o poder que está regendo. Aí a Bíblia manda calcular o nome da besta, o número de um homem, e seu número é 666. O nome do Papa João Paulo II, em romano, Carol Vertiller, dá 666. Esse Papa, ele criou esse grande concílio ecumênico de igreja. O Papa estava prestes a elaborar esse concílio e ele teve aquela enfermidade e morreu. Então, meus amigos, se você entender o que a Bíblia está dizendo, eles mudaram o título do batismo, eles mudaram a doutrina dos apóstolos e colocaram essa Santíssima Trindade. Aí um rapaz que viu um vídeo meu e disse assim, que Jesus Cristo, ele estava, quando o Espírito Santo desceu lá no batismo, esse é meu filho amado. Olha, meus amigos, Jesus é filho porque foi gerado, não no ventre de Maria, porque Deus, no princípio, ele era mudo, ele não tinha a palavra, mas Deus gerou a palavra no ventre dele, e aquela palavra não fez de Deus uma segunda pessoa, não fez de Deus uma terceira pessoa. Se você ir para 1 João, diz assim, no princípio era o verbo é a palavra, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne. Então, meus amigos, é por isso que Jesus Cristo, ele é Deus, porque ele é o verbo, ele é a palavra. Quando Deus criou a palavra no seu ventre, que começou a falar a palavra, foi que criou todas as coisas. Vocês estão entendendo que Jesus Cristo, ele é filho porque foi gerado, a palavra foi gerada, mas isso não fez de Deus uma segunda pessoa. E para completar, Deus gerou um corpo no ventre de Maria e habitou naquele corpo. Aquele corpo também é filho porque foi gerado. Tudo que é gerado é filho. Jesus Cristo tinha uma alma humana, um espírito humano. Ele andou aqui na terra como criança, cresceu aqui na terra e adquiriu um espírito humano, mas o Pai que estava nele era Deus. Mas o Espírito Santo de Deus, ele tem o poder de preencher os céus e a terra. O Espírito Santo não está apocado em um corpo, mas Deus em Jesus é uma pessoa. Jesus Cristo é a pessoa de Deus. Espero que vocês estejam entendendo. Eu estou fazendo essa pregação um complemento daquela outra pregação sobre a Santíssima Trindade. Olha, meus amigos, no meio do cristianismo tem um demônio se fazendo passar por pai, tem um demônio se fazendo passar por filho, e tem um demônio se fazendo passar por Espírito Santo. E as pessoas ignorantemente estão seguindo a Satanás, pensando que está seguindo a Deus. Porque esses três espíritos imundos, semelhante a rã, que veio pulando nas trevas, e veio trazendo esses ensinamentos, essas doutrinas que está fora da palavra. Mas a Bíblia diz que no fim dos tempos, que todos os mistérios de Deus seriam revelados. E através do profeta William Marlon Branham, esse é um desses mistérios que foram revelados. Espero que vocês estejam entendendo isso, porque o apóstolo Paulo também foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, meus amigos, é isso, não é uma mensagem muito longa,
eu só quero complementar aquela outra mensagem do qual falei sobre a Santíssima Trindade. Pois, meus amigos, a Santíssima Trindade, ela é o sinal da besta. Muitas pessoas dizem que o sinal da besta é um chip, que o sinal da besta é o CPF. Já muitas pessoas disseram várias coisas a respeito desses sinais. Mas o sinal da besta se chama Santíssima Trindade porque está na mente das pessoas. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Quem crê em Deus de 3 pessoas já estão marcados com a marca da besta. Então, meus amigos, é isso. Se você crê que Deus é 3 pessoas, que Deus é a Santíssima Trindade, vocês já estão marcados com o sinal da besta. Espero que isso é forte demais, porque aquele que tem sabedoria, aquele que tem entendimento, calcula o nome da besta, porque é o número de um homem, e seu número é 6666. E se você pegar o nome do Papa João Paulo II, dá 666. Pois o Papa João Paulo II elaborou um grande concílio mundial de igreja. Ele estava prestes a fazer o concílio, e esse concílio ele não conseguiu elaborar o concílio. Mas o 8º vai pegar todo o histórico dele e vai levar o povo à perdição. A Bíblia diz. O 8º vai pegar todos os históricos de João Paulo II e vai fazer esse grande concílio mundial de igreja. Aí, esse grande concílio mundial de igreja é uma imagem elegida à besta. Então, uma imagem elegida ao poder, aonde todas as religiões vão se unir como uma coxa de retalho de pano de diversas cores, e todo mundo dizendo que está seguindo o mesmo Deus. E que Deus é esse que eles estão seguindo, que se divide? Deus, ele é a palavra. Se todo mundo estivesse seguindo o mesmo Deus e a mesma Bíblia, não existia religião, não existia credo e dogma. Porque Deus, ele é a palavra. E toda religião é parte da palavra. Mas a palavra tem que ser 100%. 99% da palavra é falsa. É por isso que existem as religiões que trazem 99% da palavra. Aquele 1% que eles mesclaram, aquilo levarão eles ao inferno, porque Deus, ele é 100%. Deus é a palavra. Deus é o verbo, a palavra. E que Deus possa abençoar todos vocês que vão ouvir essa mensagem. É uma mensagem de reflexão para que vocês venham sair do sistema religioso. O sistema religioso, meus amigos, é o engano. As pessoas ignorantemente estão seguindo o diabo, pensando que estão seguindo a Deus, através de credos e dogmas feitos pelos homens. E essa doutrina mãe, essa doutrina da Santíssima Trindade, é que une todos eles no grande sinal da besta. É por isso que no final, eles todos vão se unir. A Bíblia fala que todos adorarão a besta. Todos adorarão a besta, mas aqueles cujos nomes que estão escritos na vida antes da fundação do mundo é que não vão adorar. Mas todos adorarão a besta. Esse sistema ecumênico que vai estar daqui um dia às portas. Eles já estão traçando esse grande concílio. Espero que vocês venham entender que a Igreja Católica, ela é mãe de todas as religiões da terra. Essa doutrina da Santíssima Trindade, que foi criada no Concílio de Nicéia, trazendo Deus de 3 pessoas, essa doutrina não é bíblica, não existe essa doutrina na Bíblia. Não existe essa doutrina na Bíblia. Vocês estão entendendo? Se não está na Bíblia, então não é verdadeira, é falsa. A Bíblia, ela é o gabarito. Você já viu uma prova de gabarito? Quando você faz a prova que bota o gabarito, na mesma hora você recebe o resultado, pois a Bíblia, ele é o gabarito. Não existe essa doutrina na Bíblia, a Santíssima Trindade. Então, meus amigos, espero que vocês tenham entendido um pouco desta mensagem. Que Deus possa abençoar todos vocês. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.